Muito boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, jornalista internacionalista, advogada, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, começando mais uma live muito despojada nessa noite, né? Estão vendo aqui que eu estou super despojada, para trazer uma denúncia séria, gente. Hoje, pesquisando sobre lockdown, já que várias cidades brasileiras entraram nessa onda globalista, eu resolvi dar uma pesquisada sobre esse assunto e descobri um cientista que trabalha para a OMS que é bolsonarista, gente. Então a gente tem que denunciar, porque já que o Bolsonaro é chamado de genocida, aliás, isso, na minha visão, humilde na área de direito, se esse país fosse sério, tivesse um judiciário sério, esses que chamam o presidente de genocida... Boa noite, Márcia Santos, que bom que você está aqui. Adriana Souza, hoje tem informações quentes para vocês, gente, muito quentes. Então, a gente sabe que genocida é um criminoso, é alguém que tenta matar todo um grupo social, ou de um país, de um estado, um município, ou um grupo étnico, religioso, não importa. Então, essa esquerda, de uma forma geral, está acusando o presidente de ser genocida. Então, eu queria hoje a esse pessoal, já que o pessoal quer tanta ciência, eu só aceito o que a ciência fala. Eu fui lá pesquisar, porque eu gosto de investigar. Muito boa noite, todo mundo que está entrando aí, a Sandra, amiga, e a doutora Sandeline, ela é a nossa representante lá em aqui conosco nessa live. Peço a vocês que compartilhem essa live, porque eu sempre gosto de dar um passeio no mundo externo para saber identificar as narrativas falaciosas que estão causando um terror na nossa população, estão violando direitos humanos. Porque, entendam bem, o que está acontecendo no Brasil ou melhor, no mundo, é uma violação de direitos humanos, a gente vai ver isso agora. Compartilhe essa live. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá, aproveita, gente, que a gente está aqui no início, vai lá me dar uma força no YouTube, eu vou mandar o vídeo para lá mais tarde. Mas vamos lá, como vocês já devem saber, principalmente quem é do Rio e São Paulo, a gente está vendo nos jornais que houve um estudo da Unicamp, e eu quero deixar bem claro, as universidades no Brasil estão todas não, a maioria, pelo menos as universidades públicas, porque eu não gosto nunca de generalizar, né? Mas a maioria está fechada com essa ideologia progressista que Grandes Males está trazendo para a gente. E uma delas é a Unicamp. Ela trouxe um estudo dizendo que o lockdown em São Paulo será inevitável se isolamento não crescer. Além disso, o prefeitão, né, de São Paulo, Covas, admite que pode vir a adotar o lockdown se os técnicos recomendarem. Então, logo vem a Unicamp, vocês estão entendendo que é tudo fechadinho, né? E lá em olha o judiciário, executivo, municipal, estadual se unindo. Gente, isso é uma estratégia de dominação mesmo, para controle social. Ele prorrogou por mais 3 dias o lockdown na região metropolitana de São Luís. Então, diante de Aí, outro detalhe, o Witzel, o grande ditador do Rio de Janeiro, ele ainda não se posicionou abertamente, porque ele sabe que o Rio de Janeiro sabe que a situação vai piorar muito. Então, apesar da Fundação Oswaldo Cruz, que vive debaixo de uma cartilha comunista, e é por isso que os professores de lá, os lacaios da Globo, estão toda hora lá dando entrevista para a Globo, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, antro de esquerdistas, e mais a Fundação Oswaldo Cruz, estão anunciando, estão recomendando que haja no estado do Rio de Janeiro um lockdown, né? Mas o governador Witzel, o grande ditador, ainda está, né, naquela, né,
três bairros do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói e um município lá da região dos Lagos, acho que Búzios, declararam o lockdown, e um deles foi até à noite. É um lockdown à noite, bem diferente, né? Só que um detalhe, o lockdown em Niterói aconteceu, queridos, por causa de 40 mortos. Por causa de 40 mortos, houve esse cerceamento do direito de ir e vir dos cidadãos, tanto de Niterói como de outros municípios, para passarem por lá. E isso, gente, é uma restrição muito mais pesada, que impõe multa no Rio de Janeiro, valor de R$ 180. Os agentes de autoridade, né, o pessoal da guarda metropolitana, eles simplesmente vão até as pessoas, pedem documento, querem saber para onde vai. Gente, assim, uma coisa policialesca terrível, né? A gente não imaginava nunca viver isso. Mas, como eu sou chata, sobre o lockdown, porque eu sou analfabeta. Mas eu tenho certeza que tem cientista que não reza segundo a cartilha marxista. Eu sei. Aí o que eu fiz? Num jornal, eu vi um jornal, que eu vou colocar aqui o link, eu vi a notícia, uma notícia que me deixou assim, muito espantada, né? Assim, assustada. Olha o que diz aqui no título. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, compartilha a live. Olha o que diz nesse jornal. Aliás, é árabe, tá? O jornal, hein? Ok? Eu gosto de ler de tudo. Está escrito: bloqueio de coronavírus não comprovado, é politicamente perigoso e difícil de sair, diz especialista. Aí eu pensei, bom, de repente é um especialista muquirana que a gente não é respeitado na comunidade acadêmica. Os respeitados devem ser só aqueles consultados pelo jornal Globo, né? Então, eu li aqui o seguinte, que os bloqueios são a política errada. Olha o que o cara fala. Os bloqueios são a política errada para conter a disseminação do novo coronavírus, são politicamente perigosos e terão dificuldade em sair os estados. Aí quem disse isso é nada mais, nada menos, segundo a reportagem, o professor sueco John Gizek, John Gizek, um dos epidemiologistas mais importantes do mundo. Aí eu falei, não, eu não acredito que um dos epidemiologistas do mundo é bolsonarista e é genocida, porque ele diz que o lockdown é um problema, vai criar problema político sério e não vai resolver essa questão da pandemia. Aí eu falei, não, antes de saber o que essa criatura fala, esse genocida, eu vou lá pesquisar quem é o cidadão. Porque, de repente, os professores militantes marxistas lá da UFRJ, da Unicamp, da Fundação Oswaldo Cruz, de repente eles são muito mais renomados e eu não, né? Vamos ver. Aí eu fui pesquisar. E sabe onde eu encontrei esse cara? Olha que coisa linda, gente. Eu encontrei ele na página da Organização Mundial de Saúde. Eu encontrei o cara na OMS. Vocês acreditam nisso? Pois bem, aí o que eu vi? Vamos trazer primeiro o currículo, já que Globo e outras entidades que estão tentando promover no Brasil, apoiando políticas genocidas de ditadores, como vários governadores e prefeitos, que estão tendo apoio desse STF, que vai ter nas suas mãos a culpa pela morte de diversos brasileiros que no futuro podem vir a morrer por causa recessão econômica que o próprio FMI já reconheceu, OMS, ONU e as principais autoridades que trabalham esse tema. Então vamos lá, quem é o cara? Eu vi que ele está na parte da página da OMS sobre surtos de doenças. Eu não vi ele na crise do Sudão, febre amarela, no surto de ebola. Eu vejo ele na parte da OMS de surto de doença. Então ele deve saber alguma coisa, creio eu. Aí está aqui, que ele é membro do grupo consultivo estratégico e técnico para riscos infecciosos.
está muito mais amparado para trazer pareceres a nível global do que essa raça de comunistas. E me desculpem, gente, eu estou indignada. Vocês veem que quando eu estou muito assim elétrica, é porque a indignação está tomando a minha cabeça. E eu estou trazendo ciência, ok? Se as redes comunistas de comunicação dizem que o problema do Bolsonaro é não usar ciência, uma ignorante usando o que, ou melhor, trazendo para vocês o que a ciência diz. Mas olha quem é o cara. O John Gizek, ele formou-se como clínico de doenças infecciosas lá em Estocolmo, né? Além disso, ele durante anos ele trabalhou com pacientes que tinham AIDS, ele se interessou pela epidemiologia de doenças infecciosas e fez mestrado em epidemiologia pela London School, e tem outros. Gente, o currículo dele é enorme, tá? Eu não vou entrar no currículo todo dele, não. Mas o que me chamou a atenção, gente, dentro desse currículo assim majestoso, é que está escrito aqui, OMS, ok? Ele é bolsonarista, descobriu o bolsonarista do OMS, que barato. Aí ele diz assim, ou seja, um genocida, né? Aí ele diz, aí está aqui escrito que ele liderou o grupo que trabalhava na revisão do regulamento sanitário internacional na sede da OMS. E de 2005 a 2014, era o cientista-chefe do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. Uau! Gente, olha, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a live, porque eu estou querendo ser rápida, gente. Mas vocês compartilhem aí e me ajudem aí nessa live, tá bom? Vamos mostrar o mau caratismo e a perversidade, a atrocidade que esses governadores e prefeitos que têm na mão já, que têm nas suas mãos, possivelmente a vida de milhões de brasileiros, vamos deixar claro. Está aqui. Esse professor Gizek, ele escreveu um livro sobre epidemiologia de doenças infecciosas. Agora ensina sobre esse assunto numa universidade do Instituto lá, de Estocolmo, enfim. O cidadão liderou um importante grupo que trabalhou com revisão de regulamento sanitário internacional lá na sede da OMS. Esse homem, que foi o chefe, gente, ele não foi qualquer um, ele foi o cientista-chefe do Centro Europeu de Controle de Doenças, ou seja, ele não é um Zé Bedeu, um borra-botas, como esses cientistinhas militantes que se venderam para uma ideologia assassina, que tem milhões de mortos nas suas costas. Porque é isso que esses pseudocientistas aqui do Brasil, que estão lá na Fundação e em outras instituições, eles se venderam. Está aqui um grande nome que ainda trabalha, presta consultoria junto ao OMS. Aí vamos ver o que ele diz agora. Eu já trouxe o currículo, vai estar o link aqui, porque ao contrário de muitos, eu sou uma jornalista internacionalista comprometida com a verdade. Por isso, todas as minhas lives, todas as minhas denúncias não são fundamentadas em achismo, são fundamentadas em fatos que eu tenho como comprovar. Então, vamos aqui ao que diz esse cientista-chefe lá que está sentadinho na OMS e ninguém dá a mínima para ele, né? Ele diz o seguinte, que os bloqueios são a política errada, eu já falei sobre isso, e ele continua dizendo que, em vez de ajudar os países a achatar a curva das infecções diárias, não nenhum tipo, ele deixa claro isso aqui, nesse sentido, um monte de mentiroso está dizendo aí para você, querido. E você está ficando apavorado, desesperado. Aliás, quem não viu a live ontem, eu aconselho. Não precisa nem ver a minha live, porque eu sou uma ignorante no tema, ok? Mas veja o link que eu coloquei na live do doutor André, lá da Noruega, ele é português, e ele explicou tudo sobre coronavírus, e explicou que 560 mil pessoas morrem por ano, enfim, tudo que é necessário você saber. Mas continuando aqui, porque eu sou só cientistas, eu sou militante, gente que gosta de aparecer. Aí ele continua.
Cadê? Ele diz que não há evidências de que os bloqueios realmente funcionem, ou seja, o mesmo que ontem o doutor André disse. E disse também que esses bloqueios, né, eles têm consequências políticas prejudiciais e serão incapazes de impedir que o Covid-19 se torne inevitavelmente parte da vida diária como gripe. Ele aconselha o governo da Suécia e a Organização Mundial de Saúde, como eu já falei, consta aqui, né? Inclusive dentro das estratégias para lidar com o coronavírus. Então, gente, está aqui um cientista que trabalha para a OMS, deixando claro que esses bloqueios não vão impedir que o coronavírus se torne o que sempre o presidente falou, querendo ou não, com aquele jeitão dele. Não interessa se Bolsonaro falou gripezinha ou gripezona ou gripe. A realidade é que, apesar das consequências clínicas, que em alguns casos, pouquíssimos, aliás, são sérias, a verdade o coronavírus, como os médicos o veem, é que é uma gripe como outras vieram por aí. Né? Então, não há motivo de todo esse terror que está se fazendo. Gente, eu digo isso, não é porque eu estou diminuindo aqui a dor de quem perde pessoas com essa doença. Até porque, gente, vamos lá, o sarampo voltou com força total. Eu já falei sobre isso aqui, voltou com força total no Brasil e ninguém está. Ninguém reclama de mortos e das consequências do sarampo. Está aí a dengue, gente, que é pior do que a dengue. A dengue também causando perdas no Brasil, causando situações terríveis para nós, os brasileiros. Então, a violência, gente, tanto terríveis. Aí por isso a gente vai parar o Brasil. A gente ia parar o Brasil porque 60 mil pessoas eram mortas, né? Quando a gente tinha aquelas estatísticas terríveis, em algum momento se pensou, não, vamos trazer um lockdown para as pessoas não saírem de casa e evitarem serem mortas. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Então vamos continuar aqui com o que o médico fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, abre aspas, quando você começa a olhar agora para as medidas que estão sendo tomadas por diferentes países, descobre que muito poucas delas tem um pingo de apoio baseado em evidências. Fechamento de fronteiras, fechamento de escolas, distanciamento social, quase não há da maioria. É um cientista falando. Não sou eu, é um cientista. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Segundo Gizek, os bloqueios farão pouca diferença real no número de mortos a longo prazo. São inviáveis nas democracias e nas garras do poder por alguns líderes. Sabe o que ele está dizendo? Que essas medidas de bloqueio, de fato, são estratégias de governos ditadores para imporem mecanismos de controle social sobre as suas populações. Não é à toa, eu já falei numa live o problema da França, que durante várias semanas consecutivas, desde que o Macron tornou-se presidente da França, a gente via toda semana protestos contra ele. Aí veio o coronavírus que deu uma segurada aí nisso e vários outros governos estão usando isso e esse grande cientista que isso deixa claro que isso é uma afronta à democracia. É afronta, tá ele dizendo. Aí vamos lá. Diz ele ainda, isso foi numa entrevista, tá? Ele diz, o que estou dizendo é que as pessoas que morreriam alguns meses depois estão morrendo agora. Então isso talvez não seja legal. Mas comparando isso com os efeitos do bloqueio, não, perdão, gente, a leitura que está brava. Quero dizer, do que mais tenho medo, diz ele, são as tendências ditatoriais da Europa Oriental. Quero dizer, as ramificações podem ser enormes. Nós nem começamos a vê-las. Vocês perceberam? Um chefe de um epidemiologista está dizendo que o maior risco para a Europa Oriental não é
o coronavírus, e sim governos ditatoriais. E isso você não vai ver na Globo, né? Com certeza. E aí ele continua, porque a gente sabe que países como a Alemanha, a Áustria, elas estão dizendo que já começaram a achatar suas curvas, porém, disse o professor, que a verdadeira razão pela qual as infecções estão desacelerando é que provavelmente é devido à imunidade à doença das pessoas que já pegaram. Então, achatamento de curva não é por causa do lockdown. Valeu, professor bolsonarista que está lá na OMS. Ele diz que, uma vez que testes confiáveis de anticorpos estejam disponíveis em grande escala, eles provavelmente revelarão que mais da metade da população em países como Reino Unido e Suécia já sofreram a doença sem perceber. Aí ele fala da imunidade de rebanho, né? Que muita gente fala também sobre isso. E ele também entra como o professor André, olha como está tudo batendo. Como o professor André, PhD em doenças pulmonares, que eu falei em live ontem, ele considera que o problema do Reino Unido é que inicialmente fez uma abordagem semelhante à da Suécia, ou seja, não usar a estratégia de social sob a forma de lockdown. Ele diz que o governo fez uma inversão, o Reino Unido, desse entendimento que ele vinha tendo, porque inicialmente Boris Johnson sabia que era uma gripe e que seria pior se ele colocasse em prática as orientações que a China estava dando, a China genocida que propagou o vírus, estava dando através da era um engano, que isso seria perigoso para a população, mas ele resolveu voltar na sua atitude inicial de não ceder à propaganda genocida da China junto ao OMS, e isso deu problema porque o próprio cientista aqui diz, o que o doutor André falou ontem, falou em live, que houve uma pressão política sobre Boris Johnson e uma publicação também, o doutor André falou sobre isso, que houve um estudo publicado pelo Imperial College que sugeria que dessa doença, eu estou lendo aqui direto, é a complicação, que as consequências dessa doença trariam 250 mil mortes no país. Mas, na live de ontem, se você entrar no linkzinho, você vai ver que o doutor André desconstrói de forma tremenda os estudos dessa instituição que é pura balela. Ele mostra, ele prova que existem estudos dessa instituição que ajudou entidades políticas e pessoas importantes no Reino Unido a pressionar Boris Johnson. O doutor André, ontem, no link que eu postei, mostra que vários estudos, ou melhor, alguns estudos dessa instituição já se mostraram furada, inclusive no caso de doenças provocadas por animais e que mataram milhões de animais ou milhares de animais Europa fora e depois comprovaram que aquilo ali era balela, que o estudo não tinha nenhum suporte científico, enfim. Essa entidade é o que a gente poderia chamar um lixo ideológico, mas tem poder de pressionar a sociedade, que acaba pressionando o ministro, e olha aí, o primeiro-ministro, e olha aí. Bom, então ele traz ele diz que ele dá uma resposta ao Reino Unido em relação a isso, dizendo que o Reino Unido tomou a decisão errada e deveria ter adotado uma abordagem semelhante à da Suécia, porque na Suécia quem manda não é a área de saúde, e ele, logicamente, como ele é da Suécia, é professor e tudo mais, ele é respeitado lá, ele é ouvido, ele deixou claro, governo, se mete onde você tem conhecimento. Não vai nessa agenda globalista, não, porque de saúde pública, área sanitária, eu entendo, ok? Cala a boca. E lá o governo sueco respeitou isso. Então, ele fala que deveria ser atendida a situação que aconteceu na Suécia, e disse que vai ser muito mais difícil agora para o Reino Unido se recuperar,
porque deve haver, porque eles vão tentar sair do bloqueio, mas pode haver um segundo e terceiro pico de mortos, resultando em uma grande quantidade de mortos a longo prazo. Ele também. Cadê? Ah, tá. E aqui a matéria diz uma coisa que eu achei interessante, que atualmente tem 16.004 casos de coronavírus, com quase 2.000 mortos lá na Suécia. Então, são 2.000 mortos lá na Suécia, com 16.000 casos lá. Aí diz aqui na matéria que o Reino Unido, que tem a população 6,5, ou melhor, mais de 6 vezes, vou ler isso aqui, mais de 6 vezes maior que a da Suécia, teve 134 mil casos confirmados, com 18.151 mortes, isso em abril, tá? Que a gente sabe que tem mais tempo. Essa matéria é de abril. A gente sabe que hoje o número de mortos lá é bem maior, né? Mas em abril eram 18.151 mortos, um total per capita superior ao da Suécia. Quer dizer, a Suécia que é essa titiquinha, né? A gente viu aqui que a população do Reino Unido é 6 vezes maior do que a da Suécia, e na Suécia teve é triste, mas foi um número de 2.000 mortos, e lá está aquele absurdo. Então, entendam bem, funcionou a postura de não usar a agenda globalista assassina da China, que tudo isso veio de lockdown, né? Então, funcionou, isso aqui está provado. Né? E tudo quem deu informação foram os governos, os que deram a informação. Ele diz o seguinte: que pega a doença nem percebe que estava infectada. Por que ele está falando isso? Porque ele diz que se houvesse identificação do número de pessoas, houvesse testes em massa, se perceberia que o número de mortos é incomparavelmente menor do que se imaginava. Isso ele fala aqui, e se vocês quiserem, depois podem ler no link. E quando ele foi questionado por defender, por supostamente defender que o coronavírus passaria pela maioria da população, exceto pelos grupos de risco, tá? E disse que há pessoas que devem se proteger, mas ele via que não podia se impedir que o vírus se espalhasse. Ele termina a entrevista dizendo: o tsunami vai rolar sobre a Europa, não importa o que você faça. Então, tá aqui, gente, não é qualquer um, o cara tá lá no OMS, é respeitado, é um dos maiores epidemiologistas do mundo. Então, eu quero deixar essa live registrada, porque, entendam bem, você não é obrigado a concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Nem eu concordo. Aliás, eu creio que nem os bolsonaristas mais assim ardentes, né? Aqueles que lutam noite e dia nas redes, nem eles concordam 100%, porque todo ser humano tem uma visão de mundo diferente, né? Porém, naquilo que ele faz certo é teu dever moral, você sendo bolsonarista ou não. Você tem por obrigação apoiar as ações do presidente que estão fundamentadas na ciência. Então, você gostando ou não do Bolsonaro, isso pouco me... A realidade é que, nesse caso das ações de Bolsonaro em relação ao coronavírus, né, de haver um retorno ao trabalho, e que esses governadores que hoje, tá, eu estou indignada, hoje a gente tomou conhecimento, aliás, Bolsonaro falou sobre isso, governadores se levantaram contra a medida dele de incluir algumas atividades como serviços essenciais. Gente, esses governadores estão se levantando contra uma... O Bolsonaro tem razão, você gostando ou não. E quem me conhece sabe que eu já critiquei de ministérios ligados ao governo federal, mas essa atitude dele é correta. Então, eu quero parabenizar ao presidente, quero demonstrar o meu repúdio a essas manifestações de ódio que deveriam ser consideradas criminosas pela PGR, pelo Ministério Público, pelas autoridades policiais e pelos cidadãos de bem, em relação àqueles
que chamam o presidente de genocida. Bolsonaro nunca foi genocida. Pelo contrário, ele está pensando em preservar a maior parte da população do Brasil. Se ele pudesse, ele ajudava assim os pacientes, mas a realidade é que você, eu, o povo brasileiro tem que escolher quantos devem morrer por causa que as administrações do PT deixaram nos hospitais públicos. Porque a realidade é essa. O brasileiro morre com ou sem coronavírus porque os hospitais são um lixo deixados por administrações corruptas, que, aliás, continuam debaixo de diversas administrações corruptas, que estão tentando mamar nas tetas do governo, usando o coronavírus para se locupletar do dinheiro público. Então, eu deixo aqui minha solidariedade ao presidente em relação a essa campanha difamatória e espero que você, que está assistindo essa live, a compartilhe nos grupos, onde você puder, e leve essa mensagem. Bolsonaro tem razão. Quem está dizendo isso é simplesmente uma das maiores... Quem está dizendo isso através de ações, tá? Porque senão daqui a pouco vão dizer a Deia disse que o cara era bolsonarista. Todos estão entendendo que eu fiz aqui, como quase sempre, manifestações irônicas. É claro que esse senhor não é de esquerda nem de direita pelo que ele demonstra. Ele é um cientista, é um pesquisador, e eu que estou fazendo uma ironia, dizendo que ele é bolsonarista. Tem que terminar assim a live, senão daqui a pouco vai... né? Ele não é, tá, bolsonarista? Eu que estou fazendo essa ironia. Então é isso, gente, vou ficar por aqui. Amanhã, gente, vou fazer uma live super interessante. Deu vontade de falar sobre reforma do Islã. Houve um grande encontro dito sobre esse tema. O amiguinho do Papa, Ahmed Al-Tayeb, teve um encontro importante lá com autoridades islâmicas. E, aliás, ele comanda a mais importante entidade muçulmana sunita do mundo. E aí amanhã eu estou com vontade de falar o que deu nesse encontro. Será que vai haver reforma no Islã ortodoxo? Não percam esse capítulo amanhã, tá bom? Uma boa noite, obrigada a todos vocês que me aturaram até aqui e até amanhã.